Não grite comigo, rapaz. Mas o senhor tá gritando. Não grite comigo, que eu sou irresponsável. Molecote, tá querendo aparecer em cima de mim. Quem é você? Eu não sei nem seu nome, nunca te vi. O Lula tava do Lula, e o Lula foi lá. Ele era o Lula quer mesmo que o Lula. O filho tá precisando de um calmante. Fala, seus mal diagramados! A semana que passou ficou marcada principalmente pelo desespero afetado dos bolsonaristas. E isso se intensificou após divulgação de pesquisas que não só projetam vitória de Lula no primeiro turno, mas também constatam que o eleitorado já notou que esse governo é pior do que jantar no ragazzo. O desespero foi tão grande que a corretora XP chegou a ser ameaçada pelo senador Flavinho Desmaio e resolveu cancelar a pesquisa que divulgaria nesta semana. E olha só, por ter se irritado tanto assim, acredito que Flávio Bolsonaro se deparou com o primeiro levantamento em que o mito apareceria atrás de Pablo Marçal. Os envolvidos nesse fracasso não escondem a angústia. O presidente mesmo passou a semana ofendendo Edson Fachin e chegou a chamar o ministro de marxista-leninista, como se o excrementíssimo soubesse o significado desses dois termos. Carla Zambelli, que infelizmente se recuperou bem da cirurgia de unha encravada e voltou a ser inconveniente em público, chamou manifestação contra o Supremo para 31 de julho e se descontrolou com Ivan Valente na Câmara após o pessoalista criticar o saudoso Eduardo Vilas Boas. Além disso, nesta semana tivemos ainda ministro da Defesa inaugurando o penteado franja calva. Fernando Bezerra Coelho rompe com Jair e já mira no Pix que pode receber do próximo presidente. Ciro Gomes vai ao Flow e faz previsão no melhor estilo Márcia Sensitiva. Alexandre Calil ameaça jogar da janela jornalista que atende pela alcunha de DJ Veneno. E Janones chama William Vac de lixo humano. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Tenho plena convicção de que o Bolsonaro teria sérias dificuldades em resumir o que é liberalismo e fascismo, campos ideológicos em que o seu governo transita. Mas, mesmo sem ter domínio teórico do que pratica enquanto político, o sujeito foi petulante para classificar Edson Fachin como marxista-leninista, que, caso ele soubesse realmente o que significa, jamais usaria como termos válidos para taxar qualquer ministro do STF. Ao Supremo deve decidir sobre o novo marco temporal. Se for aprovado a tese do Fachin, que é um marxista-leninista, ex-advogado do MST, mas Jair está tenso com o atual presidente do TSE, por dois motivos que o atingem pessoalmente. É porque Fachin votou contra o marco temporal, matéria que dificulta que garimpeiros e grileiros passem o rolo compressor em terras indígenas e, se bobear, nos indígenas também. O outro é porque Fachin reconheceu que Lula deveria ter disputado as eleições de 2018 em prol da democracia, o que pro Jair é o suficiente para considerar o ministro como eleitor do PT, acusação que na atual configuração do STF só se encaixaria bem de leve ao Lewandowski. há 2 anos o Fachin falou que o Lula deveria ter participado no processo eleitoral de 2018 para o bem da democracia. Isso tudo tem nome, e vocês sabem, chama-se desespero. Do contrário, vocês acham que esse cara aí estaria falando em ir pra guerra hipotética e imaginária? Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Se precisar, iremos à guerra. Vai mesmo, Jair? Com Augusto Heleno, Sérgio Reis, Latino e aqueles blindados fumaçando mais que o Opala 82? Tenta sorte aí, mano. E se o capitão deu a ordem, a recruta Carla Zambelli foi a primeira a ouvir e já está pronta para cumpri-la o quanto antes. A deputada federal paulista gravou o vídeo convidando a população para participar de um ato em prol do presidente e contra o STF em 31 de julho. E é diante dos últimos acontecimentos que eu gostaria de chamar você para o dia 31 de julho, para estarmos todos nas ruas de Brasília e de São Paulo. Vamos repetir o 7 de setembro, agora ainda maior.
A parte boa dessa novidade é que ela garantiu que as manifestações serão inspiradas pelo 7 de setembro de 2021. Para quem esqueceu, aquele ato terminou com tiozões limítrofes abraçados e chorando sem camisa na rodoviária de Brasília, convictos de que haviam conseguido promover um estado de sítio que nunca foi decretado. Conseguimos! Fizemos parte dessa... Conseguimos! Estado de sítio! Mas antes desse fracasso previsível, Carla já está angustiada na Câmara dos Deputados. Em sessão realizada nesta semana, ela comprou briga com Ivan Valente, que criticou aquele famoso tweet golpista do general Vilas Boas. A Ronald McDonald rebateu apelando para o vitimismo latinazista, dizendo que é errado citar quem hoje está numa cadeira de rodas e não pode falar e nem se defender. Eu discordo. Não é porque envelheceu, adoeceu, morreu ou tá na Record que deixa automaticamente de ser um desgraçado conspirador. Se formos reabilitar todos aqueles que estão na enfermaria ou no cemitério, em breve o Bolsonaro cai duro, infartado ou com câncer, que é o que ele desejava para Dilma Rousseff, e automaticamente vira herói nacional. Não pode correr esse risco. E o general Vilas Boas, que era comandante... No dia do julgamento do habeas corpus, ele mandou um Twitter ameaçando a democracia brasileira. Presidente, pela ordem. Não tem ordem, não. Ele está falando de uma pessoa que não pode responder. Eu não dei a palavra, presidente. Não, o senhor lava a sua boca. Eu tenho direito à palavra. Garantida a palavra, deputado. Lava a sua boca. Não te faz lavar a sua boca. Cala a sua boca. Lava essa boca com sabão. Além da regra que impõe renovação da carteira de habilitação a cada 10 anos, o governo Bolsonaro acertou também em expor as Forças Armadas ao ridículo. Isso, ridículo mesmo. Desde o começo de 2022, o Exército, Aeronáutica e Marinha geram os melhores memes e piadas envolvendo prótese peniana e disfunção erétil. Prótese peniana? Oi, Matias. Tipo a que você tem. Você achou minha... quê? Minha prótese? Isso, sua prótese peniana. Não é prótese, não. Não é? Que é isso? Aquilo é um brinquedo, é uma bexiga. A bexiga que você aperta e ela cresce. Não, viu errado, cara. Não. É mentira, viu, gente, do Matias, tá? Mas, apesar do humor estilo South Park que isso gera, os milicos também precisavam se explicar. E para tanto, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, foi convidado para falar na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara no dia 8 de junho. Escorregadio até umas horas. O cara não convenceu ao explicar porque milhões foram gastos em medicamentos e tratamentos para palmolice das Forças Armadas. A aquisição de prótese é feita sob prescrição médica, destinando-se a suprir as demandas de uso de órtese, de prótese e de material especial no atendimento a pacientes acometidos de patologias cujo tratamento assim recomenda. Já sobre compra de remédio de calvície, Paulo Sérgio nem precisou ser questionado, pois seu cabelo inaugura o penteado franja calva fala por si só. E quando foi perguntado sobre se apoia ou não um golpe, Paulo Sérgio se restringiu a ler o artigo 142 da Constituição, o que me leva a crer que nem apoia e nem desapoia, muito pelo contrário. Eu quero saber se as Forças Armadas brasileiras vão cumprir o seu papel constitucional de garantia da lei e da ordem que está previsto no artigo 142 da Constituição, caso queiram invadir o TSE, o STF ou esse parlamento aqui, senhor ministro. A resposta que eu tenho para dar para o senhor é o senhor mesmo falou. O artigo 142 ele diz o seguinte: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deste da lei e da ordem. É isso que as Forças Armadas vão sempre estar em condições de fazer. Se por um lado os militares tendem a ficar com Bolsonaro até o fim, o Centrão tem postura mais volátil.
e costuma agir como um movimento político anti-anarquista. Se há governo, eles são a favor, dependendo do Pix ofertado. O senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, do MDB, prova essa tese. Conhecido nacionalmente por fazer defesas tão apaixonadas do governo durante a CPI da Covid, que o cara chegava a se transformar no personagem Hellboy durante os 15 minutos de fala, parece que agora a relação dele com o Jair entrou naquela fase em que o casal se transforma em amigos com intimidades eventuais. Tanto que em ato de lançamento das campanhas dos seus filhos para governador e deputado federal, ele ouviu caladinho um correligionário apoiar os bezerrinhas do União Brasil desde que o voto para presidente fosse direcionado ao Lula. O federal você já sabe que é Fernandinho, né? O governador já sabe que é Miguel, né? E o presidente você já sabe que é o presidente Lula, né? Uma chapa bastante confusa, é verdade, mas que não surpreende muito se tratando de arranjos eleitorais de última hora nesse país. E nem precisa ser vidente para saber que o senador vai preferir garantir o apoio para eleger os filhos ao invés de manter a fidelidade a um presidente que deve durar só mais 6 meses no máximo. No fim, Jair será corno dos mesmos algozes da Dilma Rousseff. Antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro que esse canal sempre será oposição ao Partido Novo, e isso é inegociável. Para nossa sorte, no entanto, neste ano o partido pode nem atingir a cláusula de barreira e sumir do mapa como o seu ex-presidente João Amoedo. Aqueles que muitos que votaram no Bolsonaro falam que votaram nele, né? No segundo turno. Se esse ex-banqueiro cai duro na Paulista hoje, não é reconhecido nem se tiver com RG no bolso. E consequentemente é enterrado como indigente. Mesmo que aqueles seus primos sapatenistas que juram ter votado no cara estiverem passando pela região no momento. Mas isso por si só, né, não é motivo para que a gente defenda Alexandre Calil, adversário de Romeu Zema em Minas Gerais. Quando o candidato do PSD agride verbalmente um apresentador, talvez jornalista, e ameaçá-lo jogá-lo pela janela. Tudo bem que o repórter atende pela alcunha de DJ Veneno. Isso aí pode tirar qualquer um do sério, né? Mas se Calil acredita ter razão para se descontrolar assim ao ter a vida pública questionada, deveria ter continuado a ser empresário devedor de direitos, porque dessa forma só seria famoso na justiça trabalhista. Então não venha mexer com a vida de um homem honrado de 63 anos, não. Você não tem nem idade para isso, garoto. Você não tem nem idade para isso. Você não tem nem idade para isso, seu moleque. Você não tem nem... Eu devo mesmo. Eu fui um empresário, eu tenho 12 empresas, rapaz. Mas o senhor acha que o país está quebrado? Não grite comigo, rapaz. Mas o senhor está gritando. Não grite comigo, que eu sou irresponsável. Molecote, tá querendo aparecer em cima de mim. Quem é você? Eu não sei nem seu nome, nunca te vi. Aliás, se esse moleque continuar aqui... Tá certo? Você vai me desculpar, você senta ele aqui e entrevista esse banana, esse merdinha aqui. Só sabia que isso ia acontecer a mesma coisa com o Zema. O Zema saiu daqui corrido porque eu fiz uma pergunta pra ele. Corrido eu não saio, não. É mais fácil eu te jogar pela janela, ô moleque. DJ Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Dias após debater com Gregório do Vivier e lançar a esquete de suposto humor político batizada de Ciranha, Ciro Gomes continua a apostar na paródia e no autoconstrangimento para ver se emplaca nas pesquisas. Até o momento, confiar nesse caminho e permanecer cercado por um exército de gente insuportável nas redes sociais só garantiu ao cearense de Pindamonhangaba 1% de votos espontâneos no último levantamento da Genial Quest. Há 4 meses das eleições, esse resultado pífio seria o suficiente para notar que a estratégia do PDT é um fracasso e mudar de rumos. Mas Ciro pretende insistir nessa abordagem até o fim, agora com a criação da animação AC de Ciro e também dançando piseira em programa de TV. PND, para o Brasil crescer! Fora tudo isso, ele ainda experimentou momentos de Márcia Sensitiva no podcast Flow ao prever que o Brasil enfrentará uma guerra se Lula vencer. Você acha que se o Lula for eleito, o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? Vai amanhecer... Em guerra. Em guerra, a mesma coisa. Sim, é evidente. No mínimo.
Depois desse devaneio do adversário, o petista, que está sem citar seu ex-ministro no Twitter há 6 meses, recomendou que Ciro tome um calmante. Já eu recomendaria que ele demitisse o João Santana e contratasse o Carluxo como marqueteiro. Deve ter mais efeito prático do que tomar um clonazepam. Ciro Gomes. Olha, eu tive uma bela relação com o Ciro. Eu acho que o Ciro, sinceramente, está precisando de um calmante. Existem intrigas na sociedade brasileira que realmente me tornam isentão orgulhoso. Às vezes, os dois lados têm razão, ou até mais comum, nenhum dos dois lados tem razão. Principalmente quando é uma treta envolvendo bolsonarista e bolsomínio arrependido, querendo se colocar como representante da democracia. E essa configuração de confusão se repetiu nessa semana entre André Janones e William Vac. Em entrevista ao podcast de André Marinho, o pré-candidato pelo Avante rotulou Vac como racista e comentou que o jornalista desgosta dele por ter cheiro de polvo e representar tudo que os pseudo-intelectuais repudiam. E levando em conta os motivos que levaram Vac ao ser demitido da Globo, eu não teria como discordar dessa análise mesmo. Por outro lado, o que motivou o deputado federal mineiro a fazer este comentário nada elogioso ao âncora da CNN foi uma observação de Vac a respeito da candidatura de Janones. O cara teria falado em off, que é quando você não quer que seja veiculado, que Janones é uma piada e que ele deveria aproveitar as eleições para brincar. Mentiu? Também não. É difícil uma polêmica criar esse restabelecimento da paz na minha alma. Mas hoje eu posso dormir tranquilo, sem tomar partido de ninguém. Que os dois se fodam e continuem sinceros. O William Vac, jornalista que foi demitido da Globo por ter vazado um áudio racista. E ontem eu tive a oportunidade de ver o lixo de ser humano que ele é. E ele me abordou antes de começar a minha entrevista e começou a desdenhar e a dizer que eu era uma piada, e a dizer que as eleições já estavam definidas e que eu aproveitasse esse tempo para brincar durante o processo eleitoral. Isso foi dito ao vivo em algum programa? Foi dito ao vivo não, porque racistas normalmente, um traço característico do racista é a covardia, então ele não teria coragem de dizer isso ao vivo. Isso foi dito em off, ele foi até o meu camarim para dizer essas palavras, sem mais nem menos, já chegou dizendo: o ódio dele não é contra mim, o ódio dele é contra o que eu represento, porque eu tenho cheiro de povo, e esse pessoal odeia povo. Se William Vac determinou que André Janones não passa de uma piada, Datena consegue ser até mais comédia por interpretar um combo com tudo de pior que os dois representam no jornalismo e na política. Pré-candidato ao Senado pela União Brasil, o apresentador da cabeça widescreen lidera as pesquisas em São Paulo e deve receber ainda mais votos agora que Sérgio Moro foi proibido pela Justiça Eleitoral de continuar a fingir que mora no estado. Mas apesar do favoritismo, ele provavelmente deve repetir as simulações anteriores de disputar eleições e desistir em seguida. E isso acontecerá não só porque o salário da Band compensa mais que o do Senado, porém também porque conviver com Faustão, Kátia Fonseca, Denilson Show, Renata Fã, Eric Jacan e até o Milton Neves deve ser mais agradável do que compartilhar os dias dos próximos 8 anos com Marcos Rogério, Heinze, Jorginho Melo e Eduardo Girão. Outro fator que deve fazer Datena desistir é que, ao contrário do que disse William Vac, quem tem virado piada eleitoral é o Jair, estagnado e com tendência de queda nas pesquisas. O Datapovo do Brasil Urgente comprovou isso ao vivo ao mostrar um eleitor que pode até ajudar a eleger o Datena, mas que para presidente não vai apertar 17 não. E não se esqueçam de reforçar para os seus pais, o número do mito é 17. Ô Erenilton, você acha que eu devo entrar na política ou não, Erenilton? Você acha que eu devo entrar na política ou não? Ah, deve, você vai se candidatar pra quê? Não, eu não posso falar, mas por enquanto sou pré-candidato só, tá bom? Tá certo, Erenilton? Senador, já entra aí já que o meu voto é seu, hein? Erenilton, é nós das fritas, Erenilton. Ó, eu tô com 12 anos sem votar e tirei meu título esse ano pra votar pra aquele que vai votar de novo na presidenta, Lula presidente. É mesmo? Mas eu tô do outro lado por enquanto. Por enquanto eu tô do outro lado.
Bolsonaro passará parte deste fim de semana na Cúpula das Américas, que acontece na Califórnia, United States. Com certeza, esse período por lá deve ser um estorvo pro capitão, que estaria mais contente à vontade, realizando uma jegueata em São João da Fronteira, ou uma lancha-seata no Lago de Furnas, ou uma motociata em Jaguariúna. Mas se ele passar por lá com uma visita protocolar, nós estaremos no lucro de nos poupar de mais um vexame internacional, e ele também. Afinal, desde quarta-feira, os ânimos estão acirrados por lá, com direito a participantes jogando na cara do secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, que eles conspiraram no golpe boliviano. E o quão ridículo é continuar a reconhecer Juan Guaidó como cosplay de presidente na Venezuela. You have blood on your hands. Because of your lies, there was a coup in Bolivia. A coup against the democratically elected government. And that dictatorship that you helped install massacred 36 people. 36 innocent people who are protesting for the restoration of their democracy. For the restoration of the independence of their country. In Venezuela too, you dared to support the coup attempt that Juan Guaidó ridiculously, outrageously tried to attempt and declare himself the president of Venezuela. Se houve uma abordagem semelhante com o mito, pode anotar aí que, levando em conta o estresse que ele já passou com a pesquisa XP, nada favorável à sua candidatura, semana que vem ele arranja um atestado de 10 dias com obstrução intestinal. Pode apostar. Até em eventos bolsonaristas tem rolado aquela aura de fim de feira. Não que eu tenha frequentado ou sido convidado para reuniões desse tipo, mas os bolsominions não costumam ser discretos sobre o que acontece nesses espaços e revelam para nós todas as insanidades e intimidades dos encontros. Eric Carvalho, da Coordenação Nacional dos Advogados pelo Brasil, espécie de OAB do Brasil paralelo, confessa que voltou desolado de um evento que reunia maçons, descendentes da aristocracia brasileira, príncipes na linha sucessória de absolutamente nada e carros que, nas palavras dele, apresentavam o web design nunca visto antes. Para vocês terem ideia, nesse evento que eu participei, tinha pessoas lá que eu só tinha ouvido falar em livros de história. Bisneto do barão do não sei o que, tataraneto do visconde não sei da onde. Para você ter ideia, os carros que eu vi na porta dessa loja, essa loja maçônica que eu participei somente desse evento, carro que eu nunca vi, web design que eu nunca vi. O que eu vi foi que Lula vencerá, meus amigos. Segundo eles, ou vencerá, meus amigos, segundo eles. E a terceira opção, vencerá, meus amigos, segundo eles. Isso me deixou muito abalado, muito cabisbaixo. Mas o resumo dessa visita a um encontro que se cercar vira hospício e se cobrir vira circo é que os envolvidos chegaram a 3 conclusões sobre as eleições e em todas Lula ganha. Comovente, até porque, além disso, o cara ainda tem que lidar com o Cruzeiro na Série B. Compartilhem se vocês choraram. De rir, é claro. Compartilhe esse vídeo para que mais brasileiros saibam do que está acontecendo. Eu estou muito abalado, emocionado. Eu vou precisar tomar até um relaxante muscular para que eu possa dormir. E se você chegou até aqui, gosta dos nossos vídeos, entrevistas, lives, cortes, tá vindo novidade por aí, hein? Você nos apoia. Aqui no primeiro comentário tem o link dos nossos apoios. O Apoia-se é o melhor deles, só tira 13% e a partir de R$5 recorrente, todo mês. Você deixa R$5, não é nem um café, muito menos, né? O café dobrou de preço, né? Você vai nos ajudar muito a manter neste ano que tem tido muitos processos, muitos ataques e muito material pra gente chacotear em cima. Então aposte no ódio festivo. Tem aqui também o nosso PayPal, o nosso Pix, a nossa conta corrente no primeiro comentário e aqui no YouTube o botãozinho do Seja Membro. Nos apoie. Também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se você é um desses que ainda participou ou de uma lancha-seata, motociata, jegue-seata, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passaram.